E aí, pessoas, todo mundo tá bem? Espero que sim. Hoje, pessoal, quero falar sobre o poder perigoso da sugestão. Isso aí. Mediante a tantas informações, a esse clima terrível de fim de mundo, né? Fim de mundo, fim de política, junção, ordem, nova ordem mundial e tudo mais que a gente ouve todos os dias, eu tenho que trazer uma mensagem aqui para vocês. A história está tristemente repleta de exemplos de grupos e seitas onde a crença apocalíptica, as previsões de um iminente fim do mundo, ou persuasão messiânica de líderes que resultam simplesmente em tragédias de suicídios coletivos. E nós estamos cometendo isso hoje em dia. Tais eventos chocantes em sua escala e desespero são monumentos sombrios à vulnerabilidade humana diante da sugestão extrema. Estamos sendo sugestionados todo momento. Pessoas mais atentas estão atentas a isso, outras não. Em novembro de 1978, permanece como um marco aterrador naquela comuna da Guiana. Lembra disso? 918 pessoas, a maioria forçada ao beber veneno, sob a ordem do seu pastor, seu líder, de Jonas. Quem lembra disso? Né? Do tempo do povo. Pereceram simplesmente. Embora esse episódio tenha sido basicamente misturado com suicídios e assassinatos, ele ilustra aí de forma visceral a obediência cega a uma autoridade percebida como infalível. Pessoal, ninguém sabe a verdade, ninguém sabe de tudo, ninguém pode comandar o seu destino. Não é o caso isolado, tá, pessoal? Tem o Heaven's Gate, né? Portal do Paraíso, em 1997, 39 membros desta seita na Califórnia cometeram suicídio, convencido por seu líder, né, seu líder Marshall Applewhite, de que deveriam aí deixar seus corpos para embarcar em uma nave espacial que estaria escondido atrás de um cometa. Olha só se não há uma semelhança com alguma coisa. A crença, na época, era que a evolução física para outro nível tinha que ir ali buscar essa existência humana. Esse tipo de influência, esse tipo de dica sempre acontece. Por exemplo, tem outro muito interessante, o da Ordem do Tempo Solar, né, entre 1994 e 1997, uma série de suicídios, pessoal, e assassinatos foram aí acometidos aí, foram 74 pessoas, simplesmente influenciado pelo líder Lucy e também o Joseph D. Mumble, se eu não me engano. Prometia aí uma viagem a um novo planeta que para escapar aí da catástrofe iminente na Terra. Catástrofes iminentes na Terra, olha bem a coisa. A responsabilidade, ou digamos, né, melhor falando, a irresponsabilidade dessa situação que ocorria, não só nessa época, mas no tempo de hoje também. Vamos falar muito sobre isso. Já vai dando seu like e se inscreva no nosso canal. Recentemente, ouvi de um influenciador digital comentar, né, com uma aparente aí sensação aí de que beirava a ironia, mas irresponsabilidade concreta sobre isso. Esse corpo celeste que está aí, né, o 13 Atlas, se ele for uma nave alienígena, pode vender tudo. Pode estourar seu cartão, porque o mundo vai acabar. Eu sei que, dependendo do contexto, do corte, de como foi falado, as pessoas vão se aproveitar sobre isso. Mas também você tem que entender. Embora a intenção possa ser de gerar engajamento ou impelir, de certo modo, alguns haters que circulam lá no canal, a despreocupação com o impacto é alarmante. A verdadeira preocupação reside na fragilidade do pensamento crítico, a crença cega, a aversão à pesquisa e o desinteresse por opiniões diversas. Inúmeras pessoas adotam aí, de certo modo, a perigosa premissa de que se tantas pessoas ou se tal pessoa está falando sobre isso, deve ser verdade. Ninguém sabe a verdade, pessoal. A verdade, ela não é absoluta, a verdade pode mudar. A verdade, o que é a verdade? A verdade é tudo aquilo que pode ser provado de forma científica e matematicamente. Fora isso, são só especulações. Essa simples rendição à autoridade ou ao senso comum digital é o passo inicial para a tragédia, pois as transforma, de certo modo, presas fáceis da sugestão, seja ela positiva ou, no pior dos casos, destrutiva. Consciência e responsabilidade é uma coisa que a gente tem que buscar. Por quê? Nós que estamos aqui, pessoal, dirigindo a um determinado público, carregamos, de certo modo, uma consciência. Temos que carregar uma consciência. E responsabilidade ética, por acaso. E é imperativo, de certo modo, reconhecer que a audiência inclui indivíduos mais frágeis, em busca de respostas fáceis para as coisas, tá, para os seus problemas complexos, muitas das vezes, e que tendem também a tomar decisões impulsivamente. Todas as falcatruas, todos os grandes desastres do mundo foram feitos por pessoas que agiram de forma impulsivas.
motivadas muitas das vezes por uma simples palavras. Eu costumo dizer que palavras destroem mais pessoas que a própria guerra. Nossas palavras possuem um peso real e em determinado contexto pode ser perigosa. O desejo humano de resolver problemas e mitigar o sofrimento é uma das maiores vulnerabilidades e é explorada muito por aqueles que oferecem soluções simplistas e mirabolantes. Sempre quando alguém aparece com uma solução mirabolante para você, eu pelo menos penso assim, e seria bom que você começasse a pensar, não existe solução fácil para nada. O refúgio do raciocínio, na lógica e na aceitação. Diante do turbilhão de informações e sugestões extremas, a melhor defesa sempre vai ser, eu falo sempre a vocês, o raciocínio lógico e a distinção entre o controlável e o incontrolável. Quando confrontado, de certo modo, com um problema grave, você deve questionar: a solução depende de mim e de minhas ações? E se você vai responder sim, haja com diligência e foco, tá? Perseverança, com firmeza. Se não, se isso não consegue se resolver com facilidade, ou simplesmente com seu foco ali, não consegue, e a situação estiver fora do seu controle direto, como é o caso, por exemplo, de profecias, pessoal, de fim de mundo. Por exemplo, catástrofes naturais ou ação de algum terceiro. A atitude mais sábia é a de aceitação, é a de serenidade. Não há o que fazer além de gerir suas próprias reações e resiliência. Buscar novamente, recomeçar de novo e daí por diante. A sabedoria antemporal ensina isso. E nesse ponto que a sabedoria ancestral nos oferece uma âncora, uma visão de mundo. Conta-se uma história, bem rápida aqui para vocês, tá, pessoal? De um rei que pediu a seu sábio que forjasse um anel que o fizesse lembrar simultaneamente da natureza transitória das coisas boas e ruins. Os sábios lhe presentearam com um anel, gravando ali a frase: isto também passará. Presta bem atenção. Isto também passará. Durante uma fuga desesperada na guerra, encurralado entre precipício e um exército inimigo, vendo 2 leões famintos lá embaixo à espera do abismo, o rei sentiu o pavor dominá-lo. Ele olhou para o anel e leu a inscrição. E fez o quê? Compreendendo que aquele momento de extremo perigo, assim como os leões e o exército, também passariam. Ele simplesmente deitou-se, adormeceu à beira do abismo, à beira do precipício. Os soldados inimigos, vendo a cena à distância, concluíram por si só que ele haveria se jogado. O rei despertou mais tarde, o perigo havia recuado, ele pôde reagrupar-se para a vitória e, em seu trono, celebrando a vitória ali com seu povo, em meio a festas e euforia, um servo o observou de longe, o encontrou pensativo. Meu rei, por que tão sereno em meio a tamanha alegria? Perguntou o servo. O rei calmamente responde, olhando para o anel, isto também passará. Entenderam, pessoal? Seja coisa boa, se você tiver uma coisa muito boa, entenda, esteja consciente do seu presente, isso também vai passar. Se você estiver numa situação muito ruim, entenda, isso também vai passar. Nós estamos aqui para vivenciar essas coisas mesmo. Essa é a mensagem final para que você se preocupa, né? Para você que se preocupa com mais uma doença, uma calamidade ou qualquer problema que você não pode resolver. Isto também vai passar. Busque a sua lucidez, desconfie das soluções extremas, encontre sua paz na sabedoria da impermanência. Fique numa paz, busque uma paz. Eu sei que é difícil ter esse entendimento, compreender o que é impermanência, compreender o que é um autoconhecimento, uma autorresiliência, buscar sua resiliência constantemente. Eu sei que essas coisas são difíceis de compreender, mas se torna muito mais difícil a sua vida, ou pode se tornar muito mais difícil a sua vida se você for só uma pessoa controlada pelas outras, manipulada pelas outras, influenciada pelas outras. Entenda, o mundo, ele pode ser imperfeito, o mundo pode ter seus altos e baixos, mas você tem que compreender que existem pessoas que se aproveitam desses momentos, dessas fragilidades da nossa vida, para simplesmente dominar. O mundo todo faz isso. Seja governante, seja marido, seja esposa, seja filhos, o mundo inteiro, seja parente, seja o que for. Sempre vai existir pessoas querendo te dominar em cima da tua fraqueza. E enquanto mais você
se demonstrar, quanto mais você se deixar levar, deixa a vida... Não é assim. A vida não é uma canção. A vida é uma busca constante pela resiliência e pela sabedoria. Consciência situacional, buscar uma forma melhor de viver sua vida, caso isso seja possível. Valeu, pessoal? Muito grato por você ter permanecido nesse vídeo até agora. Se for novo por aqui, digo de novo, se inscreva no canal. Agradecimento novamente aí à nossa amiga Thaís, que está sempre colaborando com novos temas, para que a gente venha aqui comentar nesse vídeo. Valeu, pessoal. Forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Foi.